Mateus capítulo 5, verso 8. Bem-aventurados os limpos de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os limpos de coração, pois verão a Deus. Eu tenho pregado aqui a quarta-feira sobre o Sermão do Monte, que compreende aí de Mateus 5 a Mateus 8. E toda a instrução que nós temos aqui no Sermão do Monte, é claro, óbvio por toda a Escritura, está relacionado a nós cristãos. Algumas pessoas chegam a olhar, por exemplo, para o Sermão do Monte, ou para alguns dos ensinamentos do apóstolo Paulo, e chegam a afirmar um absurdo. Não, isso aqui não tem nada a ver conosco. Esses mandamentos, estas ordens aqui do apóstolo Paulo, como nós devemos cultuar a Deus, como que nós devemos viver, qual que é o caminho que um cristão ele deve trilhar. Isso aí Paulo estava direcionando para aqueles homens, para os seus seguidores dos seus dias. Mas aqui, mais uma vez, antes de Mateus descrever e anunciar o Sermão do Monte pregado por Cristo, ele faz uma observação, que havia ali uma multidão, e de repente Jesus se afasta um pouco, chama os seus discípulos e começa a instruí-los. Ou seja, é uma mensagem direcionada à sua igreja, ao seu povo, aos seus filhos. Então trata de algo para nós, para que eu e você possamos viver, obedecer e nos submetermos ao Sermão do Monte. Só que o interessante é que nós, analisando aqui o Sermão do Monte, ao começar pelas bem-aventuranças, é algo que é completamente impossível para mim e para você, falando naturalmente, obedecermos a essas bem-aventuranças. Nós, por nós mesmos, não damos conta de nos submetermos, ou pelo menos vivermos, da maneira que Cristo está exigindo que tua igreja viva. Então, qual é o caminho, para que nós, de fato, possamos trilhar e andar por cima das bem-aventuranças? Jesus já inicia a bem-aventurança dizendo: bem-aventurado os pobres em espírito, ou seja, os humildes, pois dele é o reino do céu. Aqui está a chave para nós compreendermos todo o restante, não apenas aqui do Sermão do Monte, mas de toda a Escritura. Se nós não conseguirmos nos enxergarmos como pecadores, como depravados, como a Escritura anuncia que eu e você somos, nós estamos perdidos. Se nós não conseguimos ver o quanto nós necessitamos de Deus, ou seja, o quanto que nós somos podres, depravados e malignos, nós teremos um grande problema para entendermos, ou seja, compreendermos a bondade de Deus, o quanto que Deus é bom, o quanto que Deus é misericordioso e por aí vai. Então, a bem-aventurança ela está aqui numa sequência que não foi aleatória. É algo que vai crescendo, é algo gradativo. E a base para entendermos toda ela é justamente você compreender quão pecador você é, quão falho você é e o quanto que nós precisamos de Deus. Porque somente esses que reconhecem a sua podridão e miséria é que de fato irão chorar diante de Deus por conta dos seus pecados. Porque é isso que Jesus diz: felizes os que choram, porque eles serão consolados. Somente aquele que enxergou a sua podridão, a sua miséria, vai se colocar diante de Deus e clamando a Deus por misericórdia. E esse de fato vai encontrar, de acordo com a promessa aqui de Cristo Jesus para nós. E por aí começa desencadeando aí toda a bem-aventurança. Martin Lloyd Jones, ele vai dizer que é impossível nós tentarmos explicar todo esse versículo, apenas esse versículo, melhor dizendo, bem-aventurados limpos de coração, pois verão a Deus. Martin Lloyd Jones vai dizer que é impossível você explicar todo esse versículo em um capítulo de um livro ou em uma pregação. É muito difícil você conseguir explanar todo o conteúdo que tem apenas neste versículo. Então eu vou tentar, pelo menos aqui, trabalhar em cima dos principais pontos aqui, bem-aventurados limpos, As principais palavras aqui, limpos de coração, pois verão a Deus. Limpos, coração e verão a Deus, Então esta é a base que nós vamos tentar trabalhar para interpretar esse texto a partir destas três expressões: coração, pureza e verão a Deus. Então o primeiro aí ponto é o coração. Qual que é o sentido, bíblico de coração? Porque muitas vezes, para alguns, o coração ele indica apenas a sede dos afetos e das emoções. Mas quando nós vamos para a Escritura, o coração ele é tido como o centro da personalidade. Ou seja,
Na Escritura, o coração não está falando apenas dos afetos e das emoções. Nas Escrituras, inclui mente, emoção e vontade. Ou seja, fala da totalidade do ser humano. E por que Jesus está falando isso? Olha, puro de coração, limpos de coração. Ou seja, a pureza, a santidade, ela deve permear por toda a sua existência. Não é apenas o seu coração, mas tomando a sua mente, as suas emoções, as suas motivações, os seus desejos e a sua vontade. Tudo deve passar e ser permeado pela santidade. É isso que Jesus está tentando nos transmitir aqui. Ou seja, o coração, ele é a fonte de todas as nossas dificuldades. E é importante nós avaliarmos isso. Muitas pessoas acham que o problema do homem e da existência humana tem a ver com a sociedade. Eles dizem, fulano trilhou um caminho de morte por conta da sociedade, ele nasceu na favela, por isso ele tinha que ser um vagabundo. Ele nasceu na favela, por isso ele tinha que ser ladrão. Ou seja, a culpa cai em relação à sociedade. A culpa cai porque ele estava ali vivendo naquele meio de corrupção. Só que a Escritura dá um outro parecer e mostra que o problema do homem não é a sociedade, não é o meio o qual ele vive. A Escritura diz que o problema é o coração do homem. O problema é o pecado. O homem é um pecador e vive na miséria. Jesus já nos advertiu e disse, porque do coração é que saem os maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos e calúnias. Ou seja, é do coração do homem. Então é um erro nós pensarmos que o mal está apenas no meio, né, do que o homem vive. Como diz aí Jeremias 17:9, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Se esta afirmação, como Rousseau chegou a afirmar que o problema estava no meio, na sociedade, a sociedade é que estragou o homem, isso é uma balela, então qual é a explicação nós teríamos para Adão, por exemplo? Adão foi criado num paraíso, e ele conseguiu destruir aquilo. Adão caiu em meio a um ambiente perfeito. Provérbios vai dizer, olha, você deve, acima de tudo, o que você deve guardar, guarda o seu coração. Você deve estar atento a tudo, mas acima de tudo, guarde o seu coração. Nós deveríamos aprender a orarmos como Davi orou no Salmo 19, verso 14. Ele diz que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença. Ou seja, o meditar do meu coração e as palavras dos meus lábios sejam agradáveis à tua presença. E por quê? É importante essa pureza estar ali ligado ao nosso coração. Por que a pureza deve ser principalmente no coração? Ora, todos nós já conhecemos inúmeras pessoas que dizem ser cristãs, que dizem professar a fé em Cristo, que até muitas vezes estão congregando em um determinado local e mesmo assim vivem perdidos. Vivem como se não houvesse Deus. Diante da sociedade ou diante da comunidade em si, eles até mantêm um padrão de moralidade, de santidade, mas no oculto ou em um ambiente que as pessoas não estão ali, que estão ali naquele ambiente, não o conhecem, ele vive como um depravado, ele vive como um ímpio. Os fariseus eram assim. Exteriormente, eles transmitiam uma ideia de pessoas completamente piedosas. Ou seja, aparentemente, eles traziam a ideia das pessoas que eles eram santos, homens retos, piedosos, que viviam para Deus. Mas eram pessoas completamente malignas e depravadas, ao ponto, por exemplo, de um fariseu sequer honrar o pai com o próprio bem. Ele dizia, isso aqui é oferta ao Senhor. Eles usavam disso para roubar as viúvas. Faziam longas orações, como Jesus nos advertiu. Então, por isso que é importante, ela deve ser principalmente no coração. Porque essa pureza exterior, ela pode ser apenas aparente. Não é algo verdadeiro, não é algo que vem lá de dentro. Deus não vê apenas a aparência. Deus olha para o nosso coração. Ele sonda e esquadrinha o nosso coração. Então não adianta, diante da sociedade ou diante dos homens, nós nos posicionarmos como pessoas piedosas, santas e retas.
Você é aquilo que você está lá no oculto, quando ninguém está te vendo. É isso que Deus vê, quando você está lá no seu quarto, sozinho. O que você faz? Ali mostra realmente quem você é. Porque diante da comunidade, você pode se posicionar de uma maneira. Diante de pessoas que te conhecem, você pode agir de uma determinada maneira. E quando você está sozinho? Nós nos esquecemos que Deus, nada passa desapercebido dos olhos do Senhor. Jesus condenou a hipocrisia dos fariseus. Constantemente, Jesus era extremamente rígido com os fariseus, justamente por eles transmitirem apenas essa ideia de uma santidade exterior, mas por dentro eram homens depravados, como diz aí o texto. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. E ele continua. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes ao sepulcro caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de morto, de toda imundícia, ou seja, um caixão fedido. Por fora vocês estão maravilhosos, mas por dentro é podridão. E ele continua. Assim também vós, exteriormente, pareceis justo aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ou seja, os fariseus eles eram bons apenas na aparência, mas o coração estava completamente podre. Foi por isso que Jesus disse, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais podereis entrar no reino dos céus. É o que nós vemos aqui no verso 20 do capítulo 5. Se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus. E se você conhece um pouquinho a história dos escribas e dos fariseus, você vai se lembrar que Jesus disse para os fariseus, vocês dão dízimo do endro, do hortelã e do cominho, mas vocês negligenciam as coisas mais importantes da lei de Deus. Ou seja, então, aparentemente eram homens rigorosos e zelosos, e mesmo assim estavam completamente longe do Senhor. Também porque o coração é o lugar da morada de Deus, Deus habita. A Escritura diz que o nosso corpo é templo do Senhor, é templo do Espírito. Deus habita no meu e no seu coração. A Escritura vai dizer, Isaías, por meio de Isaías 57:15, diz que Deus ele habita no alto e sublime trono, mas ele está ali com um contrito e quebrantado de coração. Deus está ali com um contrito e quebrantado de coração. Ou como o próprio apóstolo Paulo diz em Efésios 3:17, que Cristo habite pela fé em vosso coração. Que Cristo habite pela fé em vosso coração. Sei que talvez você possa se perguntar, pastor, mas como que eu vou saber se o meu coração, eu tenho trilhado um coração puro, um coração limpo? Será se o meu coração é limpo? Basta você observar as suas atitudes. Como, por exemplo, um coração puro, ele serve a Deus com integridade. Ele não serve a Deus mais ou menos. Quem tem um coração puro, ele faz as coisas com sinceridade. Por exemplo, quando você está orando, como que você ora? É com sinceridade? É com integridade? Porque muitas pessoas vão orar, e não é apenas aqui a dificuldade em se concentrar. Eles estão aqui, o corpo está aqui, mas a mente está em qualquer outro lugar. Neste exato momento, você pode estar aqui e a sua mente está em qualquer outro lugar. Talvez você está pensando lá na janta, as irmãs, né? Ou o marido está pensando no trabalho amanhã cedo. E você está perdendo a pregação da palavra de Deus, ou você perdeu o louvor, o momento de nós estarmos orando. Talvez você perdeu. Apenas o corpo está presente. Quando você abre os seus lábios para orar, o seu coração está orando? Porque nós podemos perceber isso por meio da vida de Ana. É o que diz lá em 1 Samuel 1,13. Ouça o relato. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. Ou seja, ela estava ali com um clamor fervoroso diante de Deus. Ou seja, não havia mais palavras audíveis, mas estava ali com um clamor em seu coração, derramando lágrimas diante do Senhor. Será se nós oramos desta maneira? Quando você abre os seus lábios para cantar,
Você canta da boca para fora ou você coloca o seu coração e todo o seu ser para louvar a Deus? Porque deveria ser assim. Ou melhor, as pessoas ficam preocupadas. Eu não gostei do culto hoje. Você tem que se lembrar que o culto não é para você. O culto não é para mim. Quando você sai da sua casa, o que você diz? Eu vou cultuar a Deus. Então o culto é para Deus, não é para você. Então é um absurdo as pessoas dizerem isso, né? Eu não gostei do culto hoje. Mas o culto era para você? As canções eram para você? Não era para Deus. Então essa deve ser a nossa motivação. Então quando você abre os seus lábios para cantar e adorar a Deus, você está o adorando de todo o seu coração? Você faz com toda intensidade? Porque é isso que o apóstolo Paulo nos ensina em Efésios 5,19. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Eu vou saber se o meu coração é puro, ou pelo menos eu tenho tentado obedecer à palavra de Deus, me submetido à Escritura, é quando eu evito a aparência do mal. Muitas pessoas têm uma grande dificuldade, né? Paulo vai dizer que todas as coisas nos são lícitas, porém nem todas nos convêm. Algumas coisas que não são pecaminosas em si mesmo, mas você deve se atentar. Eu devo fazer isso. Na cultura que eu estou inserido, isso é normal eu praticar? É normal eu fazer isso nesta cultura que eu vivo? No país que eu vivo, essa atitude é normal? Se eu tomar esta posição, será se eu não vou escandalizar os outros? Será se eu não vou escandalizar o meu irmão? Será se eu não vou escandalizar, talvez até mesmo a sociedade? Um coração puro, ele evita a aparência do mal. Como nós lemos lá em 1 Tessalonicenses 5,22, abstende-vos de toda aparência do mal. Você deve privar. Ou seja, um coração puro, ele não fica ali brincando com o pecado. Ele não fica ali flertando com o pecado. Aquele que tem um coração puro, ele não fica vivendo ali na região do perigo. Ele não fica ali, ele não fica de paquera com a tentação. Aquele que tem um coração puro, ele foge do perigo, assim como José fez. Fugiu da tentação. Ou seja, aquele que tem um coração puro, ele foge da aparência do mal para não escandalizar os fracos, como Paulo nos ensina. Aquele que tem um coração puro, ele foge da aparência do mal para ele não ser pedra de tropeço para o ímpio. Ou seja, o ímpio olhar, eu sei, é mais uma desculpa, mas o que nós pudermos fazer e devemos fazer, devemos andar de modo que Deus seja glorificado por meio de nossas vidas. A Escritura diz, olha, ai daqueles, os escândalos virão. É inevitável, mas ai daquele por meio do qual ele veio o escândalo. Ai daquele, era melhor que ele pendurasse uma pedra e saltasse ali. Isso seria melhor. Mas o que significa então essa pureza, né, de coração? É o meu segundo ponto. O que significa a pureza de coração? Hernandes Dias Lopes, comentando sobre isso, sobre a pureza, ele faz um apanhado ali acerca da pureza à luz da Bíblia. E ele destaca ali pelo menos 5 pontos com relação à pureza. E ele diz, nós temos ali uma pureza primitiva, que é algo do tipo pertencente somente a Deus, é um tipo de pureza que existe apenas em Deus. Nós temos ali também uma pureza que é criada, ou seja, que está ligada à criação, seja da raça humana, do homem, e também dos anjos, né? Esta é a criação de um ser puro antes da queda. Deus criou os anjos em pureza e criou o homem em pureza. E nós temos uma pureza final, que é o que vai acontecer conosco no estágio da glorificação. Todos nós seremos glorificados, como diz a Escritura. Como diz, por exemplo, João, né? Seremos semelhante a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Ou seja, no final dos tempos, todos os salvos serão completamente puros, serão completamente transformados. E nós temos aí uma pureza posicional, que é o que nós temos hoje, por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Esta é a pureza que é atribuída por conta dos atos de Cristo na cruz do Calvário. Nós temos estudado aqui no domingo a carta de Paulo aos Romanos, e nós já passamos por esse ponto, onde Paulo ele destaca de forma bem categórica
que a justiça de Cristo nos foi imputada. Ou seja, por isso que eu e você podemos nos apresentar diante de Deus, não com base em nossos méritos, mas com base nos méritos de Cristo, porque nenhum de nós aqui poderíamos bater no peito e sequer dizer que poderíamos nos apresentar diante de Deus com base em nossos méritos. Eu tenho falado que nós não conseguimos amar sequer os nossos próprios filhos da maneira que a Escritura diz o que é amor. Talvez se você não ouviu o exemplo é prático. Por exemplo, nós que somos pais, quantas vezes os nossos filhos nos tiram a paciência? Quantas vezes nós perdemos a paciência com os nossos filhos? Aquilo que saiu de nós, no caso das irmãs, nós perdemos a paciência. E Paulo vai dizer que o amor tudo sofre, o amor tudo suporta. Ou seja, esse é o verdadeiro amor, ele tudo suporta. Nós não conseguimos suportar sequer os nossos filhos, só porque talvez eles repetiram 1000 vezes a mesma coisa e nós já nos cansamos. Paulo diz que o amor tudo suporta. Então hoje nós temos essa pureza posicional por meio de Cristo Jesus, dos feitos de Cristo Jesus. E nós temos essa pureza prática aqui, nesse exato momento, todos nós santos temos essa pureza posicional, mas nós somos desafiados a ter essa pureza prática, como Paulo diz em 2 Coríntios 7:1. Purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Ou seja, nós precisamos viver esse processo, nós precisamos andar em santidade. Não existe essa possibilidade, eu sou um cristão e vivo mergulhado no pecado. Não existe. À luz da Escritura, se alguém diz que ele é cristão, que o Espírito Santo habita dentro dele, e ele vive na prática do pecado, ou seja, é algo constante, essa pessoa ela deve rever se ela nasceu de novo. Porque Paulo vai dizer em Romanos 6, como nós que morremos para o pecado, viveremos nele. Se nós estamos mortos para o pecado, como nós vamos continuar assim? Mas qual que é o sentido, então, da palavra pureza à luz da Escritura? E qual é o sentido da palavra pureza na aplicação diária, naqueles dias, quando Mateus escreveu, quando o apóstolo Paulo escreveu? O sentido da palavra ali mais comum, ou seja, a palavra no original, no grego, ela significava algo básico, como, por exemplo, você separar uma roupa suja daquela que foi lavada. Era usada ali para descrever, por exemplo, uma colheita do trigo, ou seja, o trigo foi separado da sua palha, ou seja, está ali purificado, foi puro. Também para descrever ali, por exemplo, uma pureza de um vinho ou de um leite, que não foi misturado, não foi adulterado. Esse era um dos significados da palavra pureza naqueles dias. E também ligado ali, por exemplo, ao ouro. O ouro precisava ser purificado, tirado, passado pelo fogo, para tirar ali toda a impureza daquele ouro e ficar ali somente o ouro puro. Mas qual que é o sentido bíblico, então, desta palavra? Seja limpos, puros. Ou seja, você está destituído de toda hipocrisia. Ou seja, eu servir a Deus sem mentira. Eu adorar a Deus, uma adoração verdadeira, sem uma falsa adoração. É estar destituído de toda hipocrisia. Não pode existir essa devoção dividida em nosso coração. Deus e mais o pecado. Não pode haver isso. Essa luta vai ser travada dentro de nós até no dia de nossa morte. Nós precisamos lutar com o nosso coração constantemente. Talvez nós estamos ali dizendo, eu quero caminhar uma santidade, eu quero viver para a glória de Deus, eu quero conhecer a Deus, eu quero adorar a Deus, eu quero agradar ao Senhor. E por outro lado, nós temos ali uma porção que quer remar para o outro lado. E nós vamos ter que lutar com isso até o dia de nossa morte. É uma luta constante. E também você está destituído de contaminação. Ou seja, sem mácula, puro e íntegro, Como diz Hebreus 12:14. Buscai a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ou seja, sem santidade, ninguém verá a Deus. Sem santidade, ninguém verá a Deus. Mas por quê, pastor? Termos um coração puro. Por que nós temos que ter um coração puro? Porque Jesus diz, bem-aventurado, felizes os limpos de coração, pois eles verão a Deus.
Por quê? Qual é a razão para eu e você termos um coração puro ou buscarmos isso? Primeiro, porque é uma ordem de Deus. Ponto final. E nós devemos nos submeter a ela. É simples assim. Nós temos que nos submeter às Sagradas Escrituras. 1 Pedro 1,16 diz: sede santos, porque eu sou santo. Esse é o caminho. É simplesmente por conta disso. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. 1 Tessalonicenses 4,3. Ou seja, esta é a vontade de Deus, que vocês se santifiquem. Se você vai ser rico, você não sabe se essa é a vontade de Deus para você. Nem todos foram chamados para ser um Davi aí. Mas todos nós fomos chamados para sermos santos. Se você foi chamado para ser rico, uma pessoa de sucesso, ter status perante a sociedade, isso eu já não posso te confirmar, eu já não sei te dizer. Talvez alguns dentre nós, pode ser que tenham esse chamado. Mas chamado para ser santo, todos nós aqui, sem exceção, fomos chamados por Deus para andarmos em santidade. Ou seja, temos estudado também a carta de Paulo aos Romanos e nós percebemos que a pureza é o propósito ali da nossa eleição. Nós fomos escolhidos por Deus e devemos andar em santidade. Ou seja, porque Deus nos separou, como Paulo diz em Romanos 6, ou seja, como Ele nos separou, nós morremos para o pecado, ou seja, nós devemos andar em novidade de vida. Deus nos escolheu em Cristo para nós sermos santos e irrepreensíveis, como diz Paulo em Efésios 1,4. Deus nos escolheu em Cristo para sermos santos e irrepreensíveis. Ou seja, Deus não nos escolheu por causa da nossa santidade, mas Deus nos escolheu para que nós vivamos em santidade, para que nós possamos andar em santidade. Deus nos predestinou, como Paulo vai dizer em Romanos 8:29, para sermos conformes à imagem de Jesus. Ele nos separou de antemão para que nós possamos ser a imagem de Jesus. Ou seja, a não ser que você seja santo, você não terá nenhum sinal da eleição sobre a sua vida, a não ser que você viva em santidade. Hoje é comum, algumas pessoas se levantarem contra a predestinação, que Deus já nos separou de antemão. As pessoas acham que eles escolhem a Cristo. A Escritura é muito clara com relação a isso. Jesus disse: olha, não foste vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi. E aí eles querem brigar com Deus. O homem é tão arrogante que ele, até no quesito salvação, ele quer dizer: não, mas eu, no fundo, eu sou melhor que a prostituta. No fundo, eu sou melhor que o traficante. Porque um dia eu escolhi. Mas Jesus disse: olha, não foste vós que me escolheste, mas eu vos escolhi. Ou seja, eu te separei antes da fundação do mundo. Aí algumas pessoas que dizem defender, ou seja, de forma equivocada, é claro, dizem: as pessoas dizem que foram predestinados por Deus, que já estão salvos, mas eles vivem em pecados. Como certa vez um pastor me disse isso, na verdade, Eu não acredito em predestinação. Porque você pode encontrar com um cara lá no bar ou em qualquer outro lugar aí de perdição, que ele vai dizer para você que ele foi predestinado por Deus, que ele está salvo. Falei para ele: se um camarada está lá num bar, está lá em algum centro de prostituição, e ele diz que ele está salvo, que ele é salvo, esse camarada ele tem que nascer de novo, porque ele não nasceu de novo. Porque Jesus é categórico ao dizer: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Se realmente o Espírito Santo habitasse dentro dele, ele estaria ali se prostrando para obedecer à voz do seu Senhor. Ele estaria caminhando em santidade, vivendo para a glória de Deus. Aqui que está a grande diferença. Então ele pode até falar, mas ele deveria se examinar a si mesmo e realmente observar se há indícios, que ele nasceu de novo, Porque a pureza é o propósito da nossa redenção. Porque imagine, se nós pudéssemos nos apresentar diante de Deus, por que então Deus teria que enviar o seu Filho para morrer em nosso lugar? Se nós poderíamos andar e conquistar a salvação por nós mesmos, por que então Deus precisou enviar o seu Filho para ser moído, cuspido, açoitado no meu e no seu lugar? Porque é isso que a Escritura anuncia, que Cristo precisou vir ao nosso encontro, porque nenhum de nós poderíamos subir até Deus.
Haja visto que nós transgredimos toda a lei de Deus. E Tiago vai dizer, se você transgrediu apenas um mandamento, você está culpado de todos. Ou seja, eu pequei uma vez na vida. Acabou, culpado. É o que a Escritura anuncia acerca do homem, do ser humano. Ou seja, Cristo morreu não apenas para nos livrar da ira, mas também do poder do pecado. Por que nós devemos ter um coração puro? Primeiro, claro, por conta de Deus. Nós temos que ter um coração puro por amor a Deus. Deus é santo, santo e santo. Você precisa se lembrar disso. Como já disse um pastor, Deus não é legal, legal, legal. Como os crentes hoje querem apresentar Deus. Deus é santo, santo e santo. Então é por isso que nós temos que ter um coração puro. Deus é santo. Ele é tão puro de olhos que ele não pode contemplar o mal. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Não há, meu irmão, comunhão das trevas com a luz. Como disse Isaías, os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Então, se nós não caminhamos em santidade, se nós não vivemos em santidade, o que acontece é isso, os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Nós devemos ter um coração puro, porque isto é que nos torna parecido com Cristo. Aqui as bem-aventuranças é a marca, é o caráter de um cristão. Então, quando nós nos submetemos à palavra de Deus e clamamos ao Senhor, porque Ele nos capacite a viver de acordo com os seus mandamentos, nós vamos refletir ao Senhor. Essa deveria ser a nossa motivação, nos parecermos com o nosso Deus. Eu já fiz essa pergunta, quando as pessoas olham para você, quando as pessoas observam as suas atitudes, o modo que você fala, o modo que você se veste, o modo que você se porta nas redes sociais, as pessoas conseguem ver Cristo por meio de sua vida? Quem as pessoas enxergam por meio de sua existência? Você está mais perto das pessoas, quando as pessoas olham para você, elas conseguem ver que há algo diferente em você? Que o Espírito Santo habita em você? Ou não? Porque muitos dizem, como Jesus já anunciou, vocês me honram com os lábios, mas o coração está longe de mim. Falar, até papagaio fala. Até papagaio fala, se você ensinar ele. Mas e aí, nosso dia a dia, a nossa vida? Nós devemos ter um coração puro por amor a nós mesmos. A Escritura diz que para o puro, tudo é puro. Para o impuro, tudo é impuro. Ou seja, as ofertas dele é impura, as orações é impura, o louvor é impuro. Um coração impuro, ele contamina tudo o que ele faz. Suas obras são mortas, como diz lá Hebreus 6:1. Mas como ter, então, um coração puro? Se nós precisamos ter um coração puro. Bem-aventurados, limpos de coração, pois verão a Deus. Como ter um coração puro? Mesmo caminho de sempre. Palavra de Deus. Se prostrando diante da palavra de Deus. Não existe outro caminho. As pessoas dizem, eu tenho intimidade com Deus. Mas se eles nem leem a Bíblia, como eles têm intimidade com Deus? Eu tenho intimidade com Deus. Mas se eles nem conhecem o que Deus exige de cada um de nós? Por que nós vemos aí tantas coisas acontecendo em meio a um culto? Porque as pessoas não leem a Bíblia. Simples. Porque se estivessem lendo a Bíblia, eles prestariam um culto que Deus já ordenou e estabeleceu em sua palavra. Ponto final. Então, no culto não é espaço para dança, para aniversário do pastor ou qualquer outra coisa. Deus já estabeleceu qual é o culto que é agradável aos seus olhos. Apenas se submeta a isso. Ou seja, nós precisamos observar a palavra. Como diz lá João 15, verso 3, a palavra de Deus é pura e nos lava. A palavra de Deus é pura e nos lava. Jesus orou, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 17, 7. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus deveria servir para nós como um espelho,
que mostra toda a nossa impureza, porque é isso que acontece quando você lê a Bíblia de verdade. Quando você presta atenção no culto, quando você se dobra diante do Senhor, é isso que acontece. A palavra de Deus vem para mostrar o quanto que nós somos podres e depravados e o quanto que nós muitas vezes estamos distante de Deus. Porque é impossível você vir culto após culto, pequeno grupo após pequeno grupo, e você não ficar indignado por muitas vezes estar longe daquilo que a palavra de Deus mostra como um padrão, estabelece como um padrão. A palavra de Deus vem exatamente como um espelho para mostrar o quanto que nós somos podres e depravados e mostrar toda a nossa impureza. Não é assim quando você olha no espelho? Não é? Tem uns espelhos que eles são eles adulteram, né? Adulteram. Você olha para ele, você não está tão gordo assim, mas ele deixa você mais gordo que você está. Está meio adulterado ele. Mas você olha lá para o espelho, se o seu cabelo estiver bagunçado, você já percebe. Não é? As irmãs, a maquiagem borrou. Já sabe. O espelho condenou, mostrou. Trouxe à tona. A palavra de Deus é como um espelho que mostra a nossa impureza e como a água que nos lava da impureza. Como ter um coração puro? Coração quebrantado diante do Senhor. Quando eu digo quebrantado, é realmente arrependimento. Arrependimento é você chorar diante de Deus por conta dos seus pecados, coisa que muitos de nós já se esquecemos, que muitos de nós sequer oramos a Deus, pedindo para que Deus abra os nossos olhos, como o salmista orou: Senhor, faz-me reconhecer se há algum caminho mau. Muitas pessoas têm dificuldade, quando eles vão orar pedindo perdão por seus pecados, eles fazem um pacotão geral: Senhor, me perdoa por todos os meus pecados. Você não pecou no atacado. Você não pecou no atacado. Você deve confessar os seus pecados diante do Senhor. Pedir perdão por todos os seus pecados. Isso muitas vezes vai envolver choro. Eu sei que muitas pessoas choram e muitas vezes não há arrependimento. Então, arrependimento muitas vezes vai ter o choro, vai vir acompanhado de choro, mas mudança de direção. Isso é um arrependimento verdadeiro. Porque você se lembra lá em Lamentações? Malaquias, melhor dizendo? As pessoas estavam prestando um culto a Deus, e Deus disse: olha, é melhor que vocês não prestem este culto. Melhor que vocês fechem a porta e vão embora. Por quê? Porque vocês estão traindo as suas esposas. Ou seja, vocês foram infiéis. Ou seja, vocês estão cobrindo, porque é isso que diz. Vocês estão cobrindo o altar de lágrimas, e Deus não vai os abençoar. Então muitas pessoas até choram, mas continuam vivendo em seus pecados. Continuam namorando com o pecado. Então o arrependimento, ele vem banhado assim, com lágrimas, mas é mudança de direção. Mudança de direção, mudança de atitude. Lembrar do sangue do Cordeiro, né, que nos purifica de todo pecado, como diz João, 1 João 1,7. Mas se andarmos na luz, assim como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O sangue do Cordeiro de Deus que nos purifica de todo pecado. E nós temos que aprender a clamar a Deus por um coração puro, como diz o salmista. Senhor, faz-me reconhecer se há algum caminho mau. Ou, como Davi, cria em mim, ó Deus, um coração puro, como ele ora lá no Salmo 51, verso 10. Ou como Jó clamou ao Senhor: quem pode tirar uma coisa pura de algo impuro? Quem pode fazer esse milagre? Quem pode tirar algo puro de algo, tirar uma coisa pura de uma impura? Quem pode fazer isso? Só Deus. Só Deus pode fazer esse milagre. E é por isso que nós temos que clamar como Davi, é por isso que nós temos que clamar como Jó. E é por isso que nós temos que clamar como todos os exemplos aqui das Sagradas Escrituras. Chorarmos diante de Deus, nos derramarmos diante de Deus. Realmente quebrantarmos o nosso coração diante do Senhor. E para encerrar, né, Jesus disse: bem-aventurados os limpos de coração, pois verão a Deus. Ou seja, nós, os cristãos, aqueles que realmente se arrependeram dos seus pecados, que nasceram de novo, que o Espírito Santo habita dentro deles,
eles verão a Deus nesta vida e na vida por vir. Agora, é claro, nós o vemos pela fé, vemos a Deus pela fé. Nós olhamos, por exemplo, para a criação e nos maravilhamos com a criação. É impossível você olhar para a criação e não ficar completamente boquiaberto ao olhar para algo extremamente complexo. É impossível você olhar para um bebê e não ficar ali, caramba, que algo fenomenal. Ou seja, é fruto das mãos de Deus. Você olhar para a existência do homem e você não ficar extasiado. Quando nós olhamos para a criação, nós vemos a providência de Deus, Deus cuidando de cada um de nós. Se nós estamos vivos até esse exato momento, é porque Deus tem nos sustentado. Até aqui o Senhor nos ajudou, como diz a Escritura. E nós vemos também, pela fé, a obra de Deus por meio da redenção de Cristo Jesus, aquilo que Cristo Jesus fez na cruz do Calvário. Mas a Escritura diz que um dia nós estaremos face a face. Hoje nós o conhecemos em parte, mas um dia nós o veremos face a face. Então, conheceremos como também somos conhecidos. Ou seja, a visão de Deus na vida por vir é o céu dos céus. É tudo para nós. Um cristão genuíno, o que ele mais almeja é um dia estar com Cristo. Um cristão, o que ele mais deseja é poder ouvir Jesus o chamando e poder passar a eternidade conhecendo a Deus. Esse é um desejo de um cristão genuíno. Ele sabe que um dia ele vai estar com o Senhor. Jó, por exemplo, ele encontrou refúgio para a sua dor, para a sua angústia, quando ele disse: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre toda a terra. Foi ali que ele encontrou refúgio e refrigério, aonde ele se lembrou que um dia ele estaria com o seu Criador, com o seu Senhor. Ou seja, meu irmão, aqui nós temos que observar algumas coisas, pelo menos 2 pontos. Se algumas pessoas acham, para mim pouco importa se vai existir céu ou inferno. Eu não acredito em céu e inferno. Alguns acham moderno, né? Eles acham bonito dizer que eles não acreditam em Deus. E alguns ficam apavorados, né? Fulano de tal falou que não acredita em Deus. Não vai mudar. Por exemplo, um cego, ele dizer que o sol não existe. Muda em alguma coisa a grandeza do sol? Só porque ele é cego, ele não consegue enxergar a luz do sol, o brilho do sol? Vai adiantar ele dizer, não, o sol não existe? É a mesma coisa. Quando as pessoas dizem, Deus não existe. Não mudou em nada, ele continua sendo Deus. Ele continua sendo o Senhor. Ele continua sendo soberano sobre tudo e sobre todos. E a Escritura diz que um dia, importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Deus para sermos julgados segundo o bem ou mal que cada um de nós fizemos. Ou seja, todos aqueles que não se arrependeram dos seus pecados, todos aqueles que ouviram a pregação do Evangelho, ou por meio da criação, que existe, a criação testifica que existe um Senhor, ou como o próprio apóstolo Paulo nos diz em Romanos, que Deus colocou a consciência dentro de nós. Ou seja, o homem quando ele vai para o pecado, quando ele vai fazer algo de errado, ali a consciência o acusa, porque Deus nos fez assim. Então o homem, como diz o apóstolo Paulo, é indesculpável diante de Deus. Ou seja, para aqueles que não se arrependeram dos seus pecados, aqueles que têm um coração impuro, Jesus está dizendo, esses não verão a Deus. Sem santificação, ninguém verá ao Senhor. Aqueles que não foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, aqueles que não receberam a justiça de Cristo pela fé, esses estão completamente condenados. Condenados, é o que diz a Escritura, é o que o Senhor afirma. Estão debaixo da ira de Deus. Mas hoje Deus está te dando uma oportunidade de você se arrepender dos seus pecados, se prostrar diante dele e clamar a ele. Hoje Deus está te dando uma oportunidade. As pessoas dizem, amanhã eu me prostro diante do Senhor. Talvez o amanhã possa não existir para você. Talvez você possa nem passar desta noite. Ora que a bênção de Deus esteja sobre você, você viva muitos anos. Mas
Eu não posso te garantir que você vai viver mais 30 ou 50 anos. Eu não tenho esse poder. Mas para aqueles que se arrependeram dos seus pecados, os limpos de coração, eles têm uma herança, uma gloriosa herança. Eles verão a Deus. Os limpos de coração verão a Deus. Mais do que tesouros, mais do que glória humana, mais do que o aplauso dos homens desta terra, nós estaremos com Cristo. A maior recompensa de todas. Nada se compara com Cristo. A maior bênção do cristianismo é o próprio Cristo. As pessoas ficam pensando em prosperidade financeira. Não somos contra isso. Não somos contra. O problema é quando você coloca o dinheiro como um Deus em sua vida. Aqui está o problema. Mas nada se compara, mesmo que Deus te abençoe ricamente. Nada é melhor do que o próprio Cristo. Ele é a nossa herança. Ele é a nossa herança. E para encerrar, um exemplo do Martyn Lloyd-Jones. Martyn Lloyd-Jones passou por um período com uma enfermidade e morreu idoso, mas havia enfrentado uma enfermidade. E no final dos seus dias, né, junto com a sua família, ele chega para despedir da família e ele diz: olha, não orem por minha cura. Se não me falha a memória, acho que ele estava com uns 84 anos, acho. Ele diz: não orem por minha cura, não me detenham da glória. Ou seja, o que eu quero é estar com o Pai. O que eu tinha que fazer aqui, como o apóstolo Paulo, combati o bom combate. Acabou. Ou seja, não orem por minha cura, não me detenham da glória. O que eu mais almejo é estar com o Pai. Que de fato essa seja a nossa motivação, que eu e você também possamos almejar isso. Possamos andar em santidade, caminhar rumo a uma vida que glorifica a Deus, que exalta o nome do Senhor, que exalta o nome do Senhor, que exalta o nome